Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, a gente vai falar sobre análise de jogo hoje de uma maneira um pouco mais geral, para vocês entenderem a dificuldade que a gente tem em analisar um jogo, tá? Então é isso que a gente tem que entender hoje, da onde a gente começa, aonde a gente chega e quais são as dificuldades neste caminho, tá bom? Nesse cenário, vamos começar entendendo um pouquinho, e aí é bem pouco, é rápido essa parte, um pouco de contexto, tá? Por que é necessário entender esse pouco de contexto nesse ponto que a gente está? Basicamente porque nesse cenário que a gente se encontra, há uma forte influência de um conjunto de acontecimentos na Europa, né? Basicamente a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então quando você tem ali, naquela paralisação Copa do Mundo, uma série de evoluções táticas que acabam acontecendo no futebol, muito dessa visão numérica do jogo e muito dessa visão de estratégia e tática são linguagens presentes lá na guerra. E ao estarem presentes na guerra, você consegue entender que a visão que se tinha era de estratégia e tática como ações operacionais da guerra, e também que esse controle de tropas, esse controle numérico das coisas, essa necessidade de um controle numérico mais exacerbado é justamente aquele que está presente na guerra e depois você transporta para o futebol. Então você passa a ter contabilidade das ações do jogo, você passa a entender fluxo de ação, zona de atuação, mais ou menos como um mapa de guerra, tá? Então você tem uma forte influência da guerra nesse cenário. E aí a gente vai caminhando nesse contexto da guerra e entendendo dois conceitos: estratégia e tática, tá? E aí depois na tática eu vou aprofundar para a tática no futebol. Uma estratégia nada mais é do que um plano de ação futuro que serve para atingir um determinado objetivo final. Ou seja, na hora que a gente for entender estratégia, é uma concepção mais macro daquilo. Então é o que eu quero, é lá na frente, é como que eu vou organizar cada uma das etapas que eu vou ter. Eu tenho um conceito estratégico por cima. Quando eu vou para a tática, eu desço um degrau nessa organização e ela vai constituindo as etapas que vão ter as ações individuais. Ou seja, eu preciso invadir a Europa, invadir Berlim na Segunda Guerra Mundial. Então, o objetivo é a conquista de Berlim. Por onde você vai começar? Vamos começar por esse local, vamos destinar tantas tropas, as tropas vão caminhar nesse sentido. Quando chegarem nessa etapa aqui, duas tropas vão se encontrar para conseguir invadir por um determinado lado da cidade, não por outro, e assim por diante. É uma questão estratégica, objetivo geral, e também uma questão operacional individual das tropas, que aí você cai para a tática, tá? Nesse cenário, você vai desembocar em várias definições de tática, mas a mais geral que é utilizada no futebol é justamente gestão do espaço de jogo, ou seja, como você gere o espaço de jogo. O grande problema desse sentido mais militarizado, né, mais de guerra presente na questão tática, é justamente você tentar entender nesse cenário, nesse pressuposto, que há como eu determinar para onde cada tropa ou cada jogador vai. Então eu posso de fato pedir para os jogadores cumprirem funções e terem posições mais fixas em campo. Mas perceba que depende de um conjunto de interações tão grande que eu não consigo determinar exatamente o que ele precisa fazer. Não encaixa com o mesmo conceito de guerra no sentido de percorrer um caminho. Mas o conceito estratégico, no sentido mais macro, ganhar o jogo, classificar, ter mais gols que o adversário, não sofrer gols, esse conceito mais macro ainda encaixa. Porque ele é um conceito objetivo, é você determinar o objetivo daquilo. O conceito mais micro da tática acaba não fazendo muito sentido. Essa gestão do espaço de jogo já não é mais a mesma gestão de espaço que você teria dentro de uma guerra, dentro da onde foi conceitualizado o conceito de tática. E aí, nesse cenário que a gente está traçando, a gente passa a ter diferentes explicações, diferentes motivos, porque uma análise contextualizada é muito difícil de se fazer. Primeira parte, a gente está vendo aí o perfil da Libertadores, tá? E aí, obviamente, eu vou fazer meus desenhinhos, porque a gente não resiste também, né? Então temos aqui, por exemplo, observem esse cenário. Na Libertadores, passe,
não tem uma correlação necessariamente positiva dentro dos gráficos, assim como progressão. Nesse cenário você vai ter, nesses dois, só para a gente focar nesses dois, correlações negativas em muito caso, tá? Passar muito a bola pode significar, no contexto de Libertadores, que eu não consigo encontrar linhas de passe, que eu vou romper elas e aí eu chego até, de fato, o gol adversário ou uma possível finalização, tá? Nesse ponto, se a gente olhar aí onde está o destaque para vocês, a gente pode olhar o Brasileirão. E aí vocês perceberam, entre uma mudança de imagem e outra, que há uma diferença entre o perfil da Libertadores e do Brasileirão. Libertadores, Brasileirão. E mas não são os mesmos jogos, assim, não é 90 minutos, não tem uma característica de futebol como uma lógica universal, não. Basicamente eu tenho grandes objetivos, de fato, então eu vou ter o objetivo de marcar mais gol, vou ter o objetivo de não sofrer gol, vou ter o objetivo que vai ser delimitado, mas no final das contas, o micro, o passe, a movimentação, isso, aquilo, vai ser coordenada diretamente pelo objetivo, não pela tática. Eu preciso fazer determinadas movimentações em campo? Talvez precise. Por quê? Porque elas possam ter sentido. Se elas não tiverem sentido, esse aprendizado não vai acontecer. E não é uma questão de gestão do espaço, é de qualquer ação dentro do jogo. Se eu não fizer uma ação dentro do jogo que impacte diretamente no meu resultado, a ação está me custando tempo. Ah, mas eu ganho espaço. Não importa, ia soltar uma palavra, né? Mas não importa, bicho. O que importa é que você está custando tempo? Tá, então beleza. Você está custando para você. E você não está tendo ganho, você está tendo perda, por definição. Então esse é o cenário. Quando a gente chega nessa etapa que a gente está construindo, você pode, por exemplo, aprofundar. Então você já entendeu qual é o perfil da competição, beleza. Eu sou, por exemplo, a equipe do Fluminense. A equipe do Fluminense está na Libertadores e no Brasileirão. Então eu, como equipe do Fluminense, já entendi qual é o perfil do brasileiro, já entendi qual é o perfil da Libertadores. Então eu vou entender, por exemplo, o que afeta o perfil do Brasileirão. Então eu posso entender mandante e visitante, a gente já mostrou o gráfico parecido, e eu não vou comentar cada gráfico, mas percebam, há formas de se jogar e há comportamentos diferentes. Então jogar no meu mando ou jogar no mando adversário é diferente. Pô, mas se as demandas eram diferentes, esse jogar no mando diferente vai ser sempre diferente? Provavelmente. Mas da mesma forma? Ou seja, com as mesmas diferenças? Não. Na Libertadores vai ter uma, na Premier vai ter outra, na La Liga outra, no Brasileirão outra e assim vai por diante. Quando a gente vai, por exemplo, para o nível de grupo, ou seja, que grupo que eu pertenço? Meu estilo de jogo é mais parecido com quem? Eu estou no estilo de jogo com muita posse de bola, construindo as jogadas, ou estou no estilo de jogo, por exemplo, sem posse de bola, apostando no contra-ataque? E aí, de novo, lembra? O mais importante é converter, o mais importante é fazer o gol, o mais importante é evitar o gol do adversário. Como eu vou fazer isso? Vai alternando. Então, de novo, o que a gente está chamando de tática no plano de ação de cada jogador e que vai guiar esse jogador ao longo do percurso, não funciona. Tem um objetivo, tem de fato uma estratégia, mas essa estratégia é construída ao longo do caminho. Então eu tenho esses cenários. Eu posso ter, por exemplo, não só como essa minha equipe vai, de fato, perceber a competição como um todo, mas como eu vou reagir enquanto equipe à competição que eu estou tendo. Então o Fluminense no Brasileirão também apresenta diferenças no mando de campo. Onde estarão as diferenças? Pô, estarão nesse critério, acontece por isso, acontece por aquilo. Eu vou completando a minha análise. Ah, Iago, mas se tem diferença por mando, vai ter diferença por perfil? Por estilo de jogo adversário? Perfeito. Mais uma análise você precisa fazer. Então, contra determinadas equipes eu ajo de uma maneira, contra outras eu consigo agir de outra, pelo conjunto de interações. Então eu coordeno a minha forma de trabalhar. Contra o América, contra o Corinthians, contra o Botafogo, que vão estar sem a posse da bola, eu vou ter um determinado perfil. Talvez eu tenha muito mais posse, mas não consiga converter para gol, porque eu tenho ou menos finalizações, ou finalizações mais difíceis, vão ter mais jogadores atrás da linha da bola. Mas ao mesmo tempo eu posso ter uma série de situações onde eu vou jogar contra
São Paulo, Flamengo, Red Bull, Palmeiras, que são equipes no Brasileirão que tem um pouquinho mais de posse de bola, e nesse cenário eu até tenho menos, porque eu vou começar a dividir essa posse com eles. Mas eu consigo ter mais espaço para atacar, e quando eu ataco eu sou mais perigoso. Então, como que eu preparo essa equipe? De duas formas completamente diferentes uma da outra, por definição. E aí, nesse cenário, eu posso até entender um diferente estilo de jogo por perfil, por mando, por perfil, e assim eu vou caracterizando de fato esse cenário que a gente está falando. Quando eu chego aqui, por exemplo, eu posso entender a temporada como um todo. Então, na preparação do jogo, eu posso entender, por exemplo, se a minha equipe no jogo esteve acima ou abaixo da média. A gente pode fazer um gráfico que isso daí chama gráfico de controle de qualidade. Eu posso determinar qual que é a faixa de qualidade dessa equipe, onde ela alterna, e entender, poxa, o Fluminense caiu muito de produção contra o Fortaleza fora, caiu muito de produção contra o São Paulo fora de casa e contra o Coritiba fora de casa. E aí eu preciso ver quem são os jogadores que estavam. É minha equipe titular? Não é minha equipe titular? Teve alguém lesionado? Não teve? Houveram expulsões nos jogos? Ou não houveram? Tomamos um gol muito cedo e aí precisamos mudar a estratégia? Ou não? E aí você pode olhar para outro caminho. Você pode olhar, por exemplo, que nas duas primeiras partidas o Fluminense foi muito acima da média. Que na partida contra o Cuiabá em casa o Fluminense foi muito bem. Que na partida contra o Inter o Fluminense foi muito bem, jogando em casa. Perceba, América de novo jogando em casa. Jogando fora e jogando em casa, o América, nas duas situações, o Fluminense foi muito bem. E aí você tem esse cenário, eu tenho controle de qualidade. Eu posso ter uma análise que vai direcionar esse plano estratégico também, por exemplo, no tempo de jogo de cada jogador. Aí já aprofundando a equipe como um todo. E aí eu posso entender o impacto que esses jogadores vão ter, de fato. Ou até mesmo o overall que os jogadores vão ter por posição. Ou até mesmo a questão de entender cada jogador e o que ele contribui de fato com a equipe. Então eu posso ver um Ganso que vai contribuir muito mais com uma progressão e também com os passes, o que parece óbvio, mas demonstrar o óbvio é necessário. E você pode ver um Lima que vai contribuir muito mais com a recuperação. Para uma equipe de posse de bola alta como o Fluminense, os dois são extremamente importantes. Porque eu preciso de gente de bom passe e boa progressão e preciso de gente que vai conseguir recuperar essa bola e entregar para esse cara. De bom passe e boa progressão e também de boa recuperação. Então perceba como as coisas estão interconectadas. E aí eu posso, de fato, chegar num determinado momento e olhar a zona de atuação normal desse cara, o tipo de movimentação que ele está fazendo. E aí eu posso entender aonde esses jogadores vão atuar mais vezes. Se há um encaixe, de fato, entre os jogadores, como a gente fez, por exemplo, no vídeo de São Paulo. Se há um encaixe da movimentação entre os jogadores. Ah, Iago, mas isso não é treinável? Claro que é. Mas você imagina, por exemplo, o Fluminense agora tendo tempo para treinar entre jogos do Brasileirão, campeonato final, semifinal da Libertadores, né, no caso, ou até mesmo começo do Brasileirão, que você tinha a Copa do Brasil, Libertadores. Não tem espaço de treinamento ao longo da semana. Você imaginar um jogo domingo onde descansa na segunda, um jogo na quarta onde você não vai fazer um treino pesado na própria quarta-feira, só sobra a terça. E na terça você também não pode pegar tão pesado. Ou seja, você tem menos treino, menos capacidade de mudança. E olha como o cenário é complicado. A gente está falando de uma equipe. Vai transportando que você vai ter que entender estrategicamente 20 equipes, 32 equipes, no caso de uma Libertadores, de uma Champions League, de uma Copa do Mundo. Esse é o grande ponto. Se a gente continuar vendo o futebol por nível de ação e ficar categorizando, isso é técnico, então é ação com a posse da bola. Então esse jogador é ruim tecnicamente. O que é ruim tecnicamente? Ele fez um passe e o passe foi errado. Tá, então estou determinando que o passe é a saída da bola do pé do jogador até o outro jogador. Nessa trajetória não deu certo, paramos no adversário, foi para fora, aconteceu alguma coisa. O que é dar errado nesse cenário? Pode ser o espaço onde ele está agindo, o tipo de passe que ele buscou, para quem ele buscou o passe, da forma como esse cara tentou o domínio ou recepção. Você pode tentar entender uma série de variáveis que vão compor esse problema. São variáveis técnicas, táticas? Não, são variáveis de jogo, que vão servir a um propósito estratégico.
Então, esse é o grande ponto. Você tem que entender uma questão de estratégia de jogo. E aí sim, você passa a olhar as ações de jogo. As ações vão ser táticas no sentido de gestão de espaço? Claro que vão. Mas não só isso, porque essa definição vai ser muito pobre para o jogo. Você vai ter que solucionar o grande problema, que é fazer gol e evitar que o adversário faça. A forma como você vai arranjar com isso depende de uma série de variáveis contextuais que a gente apresentou e tem milhares de outras que a gente poderia ter apresentado aqui. Mas senão o vídeo ficaria mais longo do que já está. Então esse é o grande ponto. Entender o futebol é complexo. Entender o futebol é complicado. Entender o futebol é difícil. Mas a função de um treinador, de um analista, de um pesquisador é essa: levar a sério o futebol e não colocar uma série, um conjunto de coisas que já são mais antigas ou que já são tabus do futebol na frente. O esporte, o futebol, o jogo precisa estar à frente, não necessariamente questões de lidar com quem já está construindo a área. Por vezes é necessário desconstruir para reconstruir muito melhor, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. É claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu! Até a próxima!